Olá, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês os ensinamentos que tivemos na oportunidade de participar de um workshop de negociação na Universidade de Harvard. É um prazer para nós trazer esse tema negociação para os nossos clientes e todas as pessoas que estão conosco acompanhando esta live. Obrigado a vocês. Falar de negociação é falar de um processo, é falar de pessoas, de interesses, de diversos cenários e contextos, não só do mundo profissional, mas também do âmbito pessoal, social e familiar. Estamos o tempo inteiro negociando. Pensar em negociação é pensar em influência, em persuasão, em decisões, em resultados que incidem no rumo de vidas e organizações. Para alcançar seus objetivos, os indivíduos e as organizações necessitam negociar. A negociação se refere à inter-relação entre as pessoas e é indispensável adotar este assunto prestando especial atenção à dimensão humana. Afinal, a negociação ocorre sempre entre pessoas. Por isso, na hora de pensar, desenvolver a metodologia e planejar o workshop Theory and Tools of the Harvard Negotiation Project, a CMI Intercer inclui a fase humana na negociação. A CMI Intercer é a promotora desse workshop, na qual eu e a Kitty tivemos o privilégio de participar agora, recentemente, no mês de novembro de 2023, lá na Universidade de Harvard. E hoje aqui queremos compartilhar com vocês os aprendizados decorrentes da nossa participação e o quanto isso pode auxiliar a nossa vida pessoal nas relações familiares, com os amigos e também dentro do ambiente organizacional. Então, eu quero convidar a Kitty para entrar conosco aqui no palco, para que ela converse um pouquinho com a gente e conte para nós como foi, Kitty, a tua experiência em participar deste workshop lá na Universidade de Harvard, em Cambridge. Olá, Ana, boa noite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Retomamos aí as lives num formato um pouquinho diferente e é uma satisfação estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do que aprendemos lá, né? Então, já dizem, né, que quando a gente compartilha, a gente está aprendendo de novo. Então, é sempre bom a gente poder estar compartilhando para também reforçar aquilo que a gente aprendeu. Bom, Ana, minha experiência foi incrível, né? Acho que todo mundo deveria poder fazer ter esta experiência uma vez na vida, né? De ir e ficar imerso numa universidade, na melhor universidade do mundo, né? E viver um pouco dessa experiência acadêmica, como a gente pôde viver lá. Então, é tudo diferente, né? Do que a gente vive aqui. Então, o ambiente, começando, obviamente, pelo ambiente, né? O ambiente é um ambiente aberto, um ambiente próximo da natureza, um ambiente em que estimula a diversidade do aprendizado também, né? Não só a diversidade das pessoas que estão lá, que é inúmera, né? Múltipla, mas também a diversidade do aprendizado, porque a gente via, né? Quando a gente circulava dentro da universidade, a gente via pessoas estudando nos bancos, né, pegando um solzinho, que já estava bastante frio lá na época que a gente foi, e de várias formas, assim, conversando, trocando ideias sobre o assunto, então, para além da sala de aula, né, então, coisas que a gente percebe o grau de aprofundamento que se dá para a vivência em si do mundo acadêmico em relação a essa parte estrutural, né, mas, para além disso, o aprendizado em si,
que mais, assim, eu levei, né, e que mais me impressionou desde o primeiro dia do nosso workshop, foi realmente, sabe, Ana, ver na prática o comportamento humano se manifestando. Porque, né, todo mundo sabe dos meus esforços aqui de trazer para a Giovannone o nosso desenvolvimento humano, né, um programa diferenciado para desenvolver lideranças e executivos, e a gente estuda muito e conhece muito a teoria. Então, quando a gente vai fazer uma imersão dessas, a princípio vocês podem pensar assim, tá, mas não foi lá fazer uma imersão de negociação, o que tem a ver o comportamento humano? Tem tudo a ver, né? E ali a gente viu na prática o funcionamento do comportamento humano. Então, isso, assim, desde o primeiro dia foi a coisa que mais me impactou e que mais eu pensei, poxa, obrigado que eu pude ter esta oportunidade de estar vivenciando isso. E aí, Ana, acho que fica bem interessante da gente ver, porque como curso, né, a gente vai conversar disso no decorrer do nosso encontro hoje, mas ele foi bastante prático, foi um teórico prático, né? Então a gente tinha, assim, uma parte teórica das informações todas, de conteúdo mesmo passado, mas sempre isso era mesclado com a prática. Então, nos exercícios é que vinha evidenciado, né, a questão do comportamento humano. E aí, em que sentido que eu quero trazer a questão do comportamento humano? Que, às vezes, a gente não se dá conta que o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, ele é traduzido nas nossas atitudes, na forma como a gente se comporta, mesmo quando a gente está num ambiente que é fora do ambiente organizacional de trabalho de cada um. Então, estávamos todos lá imersos para aprender. Então, não estávamos no ambiente competitivo, teoricamente, que se coloca já dentro de um ambiente de trabalho. Então, apesar de estarmos lá para aprender, ainda assim é o nosso jeito, é a nossa forma de pensar, é a nossa visão sobre as coisas que está nos acompanhando. E acho que a gente, às vezes, não percebe o quanto isso retrata o nosso comportamento, um pouco do nosso perfil e como é que a gente age diante das situações. Então, isso foi a coisa que mais me chamou a atenção. Então, num primeiro momento, e aí a gente vai entender, e se vocês todos nós pudermos aproveitar isso que a gente vai trocar aqui com vocês para levar para o nosso dia a dia, a gente pode, às vezes, nas pequenas conversas do dia a dia, nas pequenas trocas, porque nós vamos trazer que negociação não é só sentar naquele, né, num momento formal de que envolve valores, não necessariamente, a gente está sempre negociando o tempo inteiro, e o quanto essa experiência é válida para que a gente possa conhecer melhor as pessoas com as quais a gente se relaciona. Porque já no primeiro exercício, e a Ana vai lembrar, a gente teve uma experiência de que alguns dos comportamentos lá se manifestaram de forma assim, eu não me importo de perder desde que tu não ganhe. Então, como isso é curioso. E o quanto a gente vê isso no dia a dia, às vezes no nosso trabalho, e às vezes até nas nossas relações, né? Então, eu chego assim, te faço uma proposta, olha, vamos fazer tal coisa. Às vezes, né, no dia a dia mesmo, nem precisa ser algo muito envolvendo valores, como a gente falou. E aí, sempre, o que fica, assim, para aquela pessoa? Sabe, o que salta do comportamento? Que bom, vamos construir juntos, ou não, eu vou perder, mas desde que tu não ganhe, para mim tá bom. Qual que é o resultado que a gente espera de pequenas trocas do dia a dia que a gente está fazendo? Com qual impacto, com qual intenção a gente está querendo estabelecer essas trocas, a gente está querendo colocar a nossa imagem em vista dos outros com os quais a gente se relaciona. Então, Ana, para mim, assim, isso foi a principal evidência, assim, de num pequeno exercício, numa pequena troca, onde parecia muito, muito óbvio o que deveria ser feito para que todas as partes pudessem sair ganhando, ainda assim, a gente experimentou e vivenciou comportamentos diversos no sentido assim, não, eu não me importo de não ganhar, desde que tu perca mais do que eu vou ganhar. Então, se tu perder bastante, eu fico feliz. Então,
isso num primeiro momento choca, né? Porque a gente pensa, não, mas não seria muito melhor eu e tu ganhar, a gente sentar e conversar e eu e tu ganhar? Não. Então, a gente também lidar e reconhecer essa diversidade de pensamentos, isso faz com que a gente, né, Ana, também tenha uma maior amplitude de visão e de possibilidades de tato com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, sem querer me estender muito, isso sim, para mim, foi o mais marcante de tudo. Muito bom, Kitty. E isto, de fato, aconteceu. Para mim também marcou muito. E já na primeira atividade, nossas atividades eram bem intensas. O ônibus da universidade já nos buscava no hotel 15 para as 8 da manhã. E a gente voltava às 6h30, 7 horas da noite, às vezes até mais tarde. E a negociação se estendia, porque os cases eram muito complexos, assim, completos e complexos, né? E nos faziam pensar. E nós tínhamos vários grupos formados e as pessoas tinham que negociar. E, de fato, chamava muito a atenção como todos, apesar de estarmos num ambiente de muito aprendizado para todos nós, estávamos ali aprendendo, como a competição aflorava. Era muito mais competir do que cooperar, né? E como nós trabalhamos em muitas cooperativas, a gente acaba internalizando muito o conceito do cooperativismo de cooperação, né? Nos chamou muito a atenção isso, tanto a mim quanto a Kitty. E aí, o que saltou assim os olhos? Tá, então, o que é o êxito de uma negociação? Será? O que é êxito para uma negociação? Será que o êxito para uma negociação é eu vencer do outro? Eu ganhar do outro? Eu e a Kitty estamos juntos? Como que vai ser o êxito dessa negociação? Eu estou negociando alguma coisa com a Kitty. Se eu vencer e ela perder, oba, então eu tive êxito. E, de fato, o conceito não é esse, tá? Então, trazendo um pouquinho, assim, já um pouquinho do âmbito da negociação, alguns passos fundamentais para uma boa negociação. Primeiro deles, qual é o nosso objetivo? Estabelecer um objetivo. Mesmo que essa negociação seja em família, vamos negociar o Natal, como vai ser o Natal de todos, vamos negociar com um cliente, com um prospect, vamos negociar com um colaborador, vamos negociar com um par, um líder que é par comigo dentro da organização. Primeira coisa, qual que é o objetivo da nossa conversa, da nossa negociação? Segundo passo, bom, se eu tenho esse objetivo, eu sei o que eu quero, como que eu faço para chegar lá? Qual é a minha estratégia para ir lá negociar, para abordar esse assunto com a Kitty, com o meu colega, com o meu familiar, ou com um cliente, ou com um negócio que eu estou fechando, na compra de um imóvel, na compra de um carro, se aplica nas várias dimensões da nossa vida. Estabeleci o objetivo, o que eu quero, defino a estratégia, qual é a estratégia que eu vou adotar, como eu vou fazer. E depois, por fim, eu avalio o êxito dessa negociação. E quando eu vou avaliar o êxito da negociação, eu tenho que pensar que o êxito da negociação não é eu vencer contra o outro. Eu vencer contra a pessoa que vende o carro, eu vencer contra o meu líder par, eu vencer contra alguém da minha família que a gente está negociando. Não é eu vencer, e sim o quanto mais eu me aproximei do objetivo. Então, se eu tenho a clareza do que é o objetivo que eu quero com essa negociação, quanto mais próximo eu estou desse objetivo. E aí eu queria lembrar uma frase do Roger Fisher. Roger Fisher é um dos cofundadores desse projeto de Harvard, né? O projeto desse exatamente do desenvolvimento da metodologia da negociação, e o livro dele é um best-seller, junto com Yuri e com o Bruce Patton, Como Chegar ao Sim. Nesse livro, ele fala, então, o Roger Fisher, que a solução que não atende todas as partes, não atende parte alguma.
E nós que atuamos muito na área da saúde, eu penso nessa frase dele e lembro do quanto que na área da saúde nós temos que negociar com a rede prestadora de serviços, com a rede médica, com o nosso cliente, com o nosso beneficiário, que às vezes está pedindo algo que não tem cobertura. Quanto que nós temos que aprender de negociação? Aí lembrar dessa frase do Roger Fisher vai nos inspirar, eu acho. Solução que não atende todas as partes, não atende parte alguma. Como a gente pode fazer no nosso dia a dia para atender para todas as partes? Aquilo que não é bom para a colmeia, não pode ser bom para a abelha. Importante, então, a gente ter tempo para negociar, para proporcionar essa amplitude de discussão, compreensão de comportamentos, que aqui te trouxe muito bem já, para a gente chegar ao êxito. E o êxito é o mais próximo possível que a gente pode chegar ao objetivo. Então, Kit, agora eu queria passar um pouquinho para ti, para tu falar para nós o que é uma negociação assertiva. E também foi algo que nos chamou muita atenção e nos trouxe um aprendizado que vai nos acompanhar aí na caminhada da Giovannone. Sem dúvida, né, Ana? Primeiro, trazer, eu acho que um pouco sobre todas as negociações com as quais a gente se envolve. Porque senão a gente fica pensando assim, não, mas esse assunto não é para mim, porque eu trabalho lá no atendimento ao cliente. Eu não negocio nada, não faço vendas. Vendas é o setor aqui do lado que atende, eu não negocio. Mas a gente negocia no trabalho, quando a gente quer pedir férias, quando a gente quer estender um feriado. A gente negocia em casa, aonde a gente vai passar o feriado de final de ano, por exemplo, vai ser lá na casa da minha mãe ou na minha sogra. A gente está negociando. Com os nossos filhos, quando a gente precisa que algo seja feito, a gente também entra numa negociação. A diferença, né, Ana, isso ficou muito claro lá para nós, são as negociações simples, que são essas do dia a dia, que eu acabei de dar o exemplo, né, que são essas coisas que talvez envolve eu e mais alguém, tem poucas pessoas para a gente sentar e decidir o que a gente gostaria, e as negociações que são complexas, que são aquelas que envolvem mais partes, né, e talvez mais interesses de mais pessoas. E aí, como o desafio se torna em como traduzir isso e chegar num acordo em que, de certa forma, não é que beneficie todas as partes, mas que atenda aos interesses das partes, que acho que esse é o ponto, né? Então, quando a gente pergunta, assim, quando a gente pensa como é que é uma negociação assertiva, como é que eu penso no resultado de uma negociação, não posso estar diretamente relacionando isso com o sucesso ou não dessa negociação. E avaliar sucesso de negociação e assertividade não é assim, eu queria baixar o preço em 5 mil, eu consegui 5 mil de desconto, então eu tive sucesso. E a outra parte lá, como é que ela faz com 5 mil a menos? Eu não avalio nada se ficou bom ou não para ela aquilo ali. Então, isso não é sucesso. Como a Ana disse, não pode beneficiar uma única pessoa e em detrimento do que é bom para a maioria, para o resto das pessoas envolvidas. E por isso que as negociações se tornam complexas, porque são, às vezes, vários interesses, né? Várias questões para serem atendidas. Então, a assertividade de uma negociação é o quanto, né, Ana, o quanto dos interesses a gente consegue atender quando a gente senta para fazer uma negociação. Porque se a gente for analisar, quando eu sento para conversar com minha liderança, se eu quero um aumento, se eu quero férias em tal período, não é necessariamente o que eu estou pedindo, e sim por trás daquilo que eu estou pedindo. Para que eu preciso das férias naquele período? Para que eu preciso de R$500 a mais no meu salário, ou X valor? É o para quê, não é nem o porquê, porque vem com a justificativa, mas é o para quê, e para a gente tentar entender o interesse da pessoa. E acho que esse é o principal ponto e que a gente mais ignora nas negociações, né? Porque quando a gente senta para negociar, eu digo, não, eu quero isso aqui. Aí a outra parte diz, não, isso aí eu não posso te dar, isso aí a empresa não autoriza, isso aí, pronto. Aí a gente ficou no impasse, ainda por cima vamos criar um clima ruim. Se a gente puder ter a habilidade de explorar um pouco mais
E ao invés da gente logo dizer, não, a empresa não pode dar isso aí para ti, isso aí não é possível. A gente buscar entender, mas me conta para que você precisa isso? Não é que as férias nesse período é o período que os meus filhos também estão de férias. E aí é importante para mim, e também é o período que o meu marido... Pronto, aí eu começo a explorar o para quê daquela pessoa, descobrir os interesses. Então, na verdade, não é o período em si que ela está tentando negociar, não é que tem que ser em janeiro, tem que ser na época em que ela consegue estar com a família. Então, não necessariamente, sabe? E ali a gente começa a tentar criar outras possibilidades para que essa negociação tenha essa assertividade, que seria o quê? Que seria a gente poder chegar nos interesses das pessoas que estão envolvidas nessa negociação, né? Então, acho que de uma maneira bem ampla, né, Ana, é isso o que as negociações deveriam buscar e que a gente, infelizmente, vê pouco, né, assim. E, além disso, a gente não pode esquecer de falar também que uma negociação assertiva é aquela que representa o atendimento do círculo de valor da negociação. O círculo de valor da negociação, conforme a gente aprendeu lá, ela é baseada em 7 elementos, né? Então, dentro desses elementos, a gente tem a comunicação, a gente tem a relação, de relacionamento mesmo, a gente tem os interesses, opções, legitimidade, alternativa e compromisso. Esses seriam os 7 elementos. Mas o que cada um quer dizer? Então, a comunicação é a forma como eu vou colocar o que eu preciso pedir, o que eu gostaria de que fosse considerado nesse momento em que a gente senta para conversar. E aí eu preciso lembrar, né, Ana, que dentro da comunicação é muito importante que eu tenha clareza que há uma distância entre aquilo que eu estou querendo dizer e aquilo que a pessoa está entendendo. Então, dentro de um primeiro ponto, já a gente começa a aprender que um elemento chave para uma negociação assertiva é essa que completa esses 7 elementos. E se eu já falhar na comunicação, que é o primeiro, ou seja, se eu não garantir que a pessoa que está ali na minha frente, sentado junto comigo para negociar, ela não está entendendo o que eu estou dizendo, a gente já começou não atendendo um elemento chave. E aí a gente já tem menos probabilidade de ter uma negociação assertiva. Quando a gente fala de relação, é uma negociação que não pode, de forma alguma, ferir relacionamentos. De certa forma, de chegar ao ponto de não, a Ana não oportunizou essas férias para mim, então agora ela vai ver, que agora eu não vou mais fazer o que eu tenho que fazer, já vou ficar braba aqui, vou ficar emburrada, já vou atender os clientes de qualquer jeito. Então, ferir as relações também impacta no processo depois de continuidade, né? A questão dos interesses que a gente falou tanto, ou seja, buscar entender para que você quer por que em janeiro? Por que não em fevereiro? Que outra época é possível que isso aconteça? Como é que podemos chegar num acordo? Será que a metade do mês precisa ser o mês inteiro? Alguns dias? Então, procurar saber os interesses para que a gente possa oferecer as opções que é o que vem em seguida, né, Ana? Então, assim, que opções que a gente pode ter para a gente trazer para a mesa, né? Porque eu venho e faço um pedido direto, talvez aquilo não seja possível, mas a partir do momento que eu entendo os interesses, eu consigo trazer mais opções para essa mesa e que possa ainda assim contemplar esses interesses. Depois, a questão da legitimidade. A legitimidade é uma ferramenta que nos traz para o sensato, né? Eu achei isso tão interessante, né? Porque às vezes a gente está negociando, daí, não, especialmente quando envolve valores, mas também outras questões. Então, o que é a referência que se encontra no mercado, né? Onde é que a gente pode procurar um fato, um dado fidedigno que traduz elementos daquilo que a gente está negociando? Se eu estiver negociando valores, como a Ana falou, de uma compra, uma venda de um carro, de um imóvel, ou uma negociação de prestação de serviços, qual que é o parâmetro, a média do mercado, qual é que é a faixa para a gente ter certeza que a gente não está fora daquilo que a gente está tentando pedir e negociar. Depois, as alternativas, sempre lembrando, né, Ana, isso para mim foi também outra coisa que chamou muita atenção, é que a gente não vai para uma mesa de negociação, e logo na sequência tu já vai explorar isso aí, né, sendo aquela nossa única opção. Né? Então, assim, tipo, meu Deus, ela tem que me autorizar as férias, porque senão eu vou ficar deprimida, porque Deus o livre. Então, eu só tenho essa opção. Eu também criar outras alternativas para mim,
de que se essa negociação não der certo, ou não sair conforme o esperado, que eu também possa ver outros horizontes, né? E, por fim, o compromisso. O compromisso, né, Ana, seria como a gente fosse selar a nossa negociação, que é o acordo, né? Daí é o estabelecimento de um contrato, é aquele aperto de mão, ou seja, é o firmar aquilo que a gente acertou num primeiro momento verbalmente. Então, esses seriam os elementos, né, Ana, que a gente deveria estar olhando para considerar que a nossa comunicação ela foi assertiva, ou ela teve sucesso, né, como a gente poderia dizer. Então, para a gente já poder trazer que vai muito além de só, né, bom e ruim, foi dentro do que eu queria, não foi dentro do que eu queria, não. Tem muitos aspectos para a gente considerar. Muito bom, Kitty. E esses 7 elementos que a Kitty trouxe aqui são os 7 elementos que fazem parte da metodologia do projeto de negociação de Harvard. No Faculty Club de Harvard, onde nós estivemos tendo as nossas aulas, é o clube onde se reúnem os professores de lá e discutem novas metodologias e pensam na resolução de problemas para o mundo, para as cidades, para as empresas, para os negócios. Então, essa casa, vamos dizer assim, lá dentro das instalações, do prédio todo de Harvard, é um local onde se reúnem os professores. E onde se reuniu lá, então, Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. Nós também tivemos oportunidade numa outra estada, num outro evento, de conhecer o Dr. Julio De Caro, que é um psiquiatra que também fez parte desse projeto de Harvard. Ele agora já faleceu, mas esse grupo de professores estudava qual seriam, então, como que seria uma metodologia para a gente fazer uma boa negociação. E aí que surgiram os 7 elementos, e aí que surgiu o que a Kitty explicou para nós do círculo de valor de uma boa negociação. Inclusive, essa metodologia já foi aplicada em muitos países, e inclusive para quando há as guerras, como agora tem acontecido mais frequentemente, muitas vezes essa equipe de professores lá de Harvard já foram chamados para mediar negociações entre países e negociações complexas envolvendo conversas difíceis. E dentro dessa questão do círculo de valor dos 7 elementos, tem uma questão que é fundamental dos 7 elementos, que é a MAN. MAN significa M-A-A-N, melhor alternativa para o acordo negociado. O que é isso, né? Todos esses 7 elementos que querem criar o círculo de valor é para a gente chegar na melhor alternativa para esse acordo negociado. E a melhor alternativa, quando a gente entra por uma negociação, é preciso estar com a mente aberta, e aí, por isso, trazer os interesses e as opções. Os interesses, em geral, são os individuais, quais são os meus interesses nessa negociação. E o outro prepara quais são os interesses dele naquela negociação. E as opções são propostas que seriam boas para as duas partes, para que a gente tenha interesses conhecidos de cada parte e para que a gente tenha essas opções para fazer a negociação, para que possamos chegar na MAN, que é a melhor alternativa para o acordo negociado. A elaboração dessas alternativas sempre devem estar alinhadas aos interesses, então, de cada parte, para que a gente possa compreender melhor as alternativas possíveis e viabilizar, ao final da negociação, a concretização do acordo, que a Kitty até comentou lá no compromisso, né? Que é o fechamento dos 7 elementos, é o compromisso, é a gente fechar o acordo. Por isso, durante essa etapa em que a gente quer negociar a melhor alternativa para fechar o acordo, para estabelecer aquele compromisso, isso precisa tempo, isso precisa preparação. Como a Kitty disse, nós tínhamos um período com aspectos teóricos do processo de negociação, dos estudos todos feitos
para uma boa negociação, e depois tínhamos sempre a parte prática, que era um case entre países ou entre grandes negócios, negócios de petróleo, de gás, de diversas possibilidades, e nesses negócios, então, a gente tinha que aplicar aqueles conteúdos todos. Em todos os momentos, após quando fazíamos a reflexão sobre como foi, né, participar desse processo de negociação, todos nós dizíamos, a gente precisava ter um pouco mais de tempo, a gente sempre pensava, a gente precisava ter se preparado melhor, porque quando nós íamos, cada grupo recebia um estudo, né? E a gente tinha que negociar com outro grupo. Então, eles tinham algumas informações e nós tínhamos outras. Nós não tínhamos todas as informações do outro grupo. E nem o outro grupo tinha toda a nossa informação, como é na vida real. Eu não sei tudo que ela está pensando, nem ela sabe tudo que eu estou pensando. Então, na negociação é que a gente tinha que explorar mais isso. Então, tinha que ter empatia, era preciso usar da comunicação não violenta, porque se eu já chego meio agressivo, agredindo, julgando, aí eu já dificulto todo esse processo. Muita atenção ao objetivo inicial, isso também foi um aprendizado importante, porque às vezes as discussões ficavam tão acirradas, propositadamente os cases preparados levavam a gente a discussões acirradas, era proposital, e essas discussões acirradas nos desfocavam do objetivo inicial, propositadamente para que a gente pudesse aprender isso, a refletir e a voltar para o centro, e a voltar, mas espera aí, qual é que era mesmo o nosso objetivo inicial? E a voltar lá para o começo e voltar para o objetivo inicial. Então, um aprendizado importante para a gente chegar na MAN, né, que é a melhor alternativa para o acordo negociado, não se perde do objetivo inicial, fica bem assim, não deixa escapar da sua mente qual é o objetivo inicial dessa negociação. E pensa no Roger Fisher, né? Aquilo que não é bom, né, não atende todas as partes, não vai atender parte alguma. Então, se eu entrar com aquele propósito, eu tenho que ganhar, e não consigo nem ouvir direito o que o outro está dizendo, porque às vezes a gente está com a mente tão focada e tão bloqueada, que ela talvez me disse uma informação importante sobre o interesse dela, mas eu estava tão focada pensando que eu tinha que ganhar dela, que eu nem ouvi. Eu não consegui ouvir, minha mente bloqueou, filtrou, e talvez na negociação que eu estava fazendo com a outra parte me deu uma dica importante de interesse e eu não consegui escutar, tendo em vista a minha mente preparada para ganhar. E o que a Kitty abordou logo lá no início, eu quero retomar para lembrar aqui na MAN, que é essa questão assim, da gente pode aflorar, pelos próprios cases, né, aflorar os comportamentos das pessoas num momento de pressão, porque era um momento de pressão. Nós tínhamos o tempo, nós estávamos pressionados em relação ao tempo, envolvia muito dinheiro, né? Claro que era uma simulação, né? Mas todas as negociações envolviam muito dinheiro, envolviam, às vezes, perda de poder, envolviam credibilidade de mercado, envolviam vários aspectos da vida do ser humano que nos deixavam tensos. E, por vezes, por esta tensão, por esse clima que se criava, porque era proposital, as pessoas preferiam perder para que o outro também perdesse. Nós chegamos num caso de uma negociação em que havia uma possibilidade muito melhor, depois fazendo as análises, tudo, que se as pessoas tivessem conversado, um tivesse entendido o que o outro teria dito, tudo, nós sairíamos todos ganhando. Todos iam ganhar muito mais. Cada um dos grupos poderia ter ganho muito mais. E, no fim das contas, todos perderam. Porque a gente não conseguia fazer esses alinhamentos. Então, a MAN é a melhor alternativa do acordo negociado, que é possível quando a gente treina, se prepara
e tem em mente o objetivo e vai para uma negociação com essa mente aberta para ouvir o outro, para escutar, para entender o interesse dele e também eu ter claramente meu objetivo e também compartilhar tudo isso. Então, foi, assim, muito interessante para nós conhecer esse círculo de valor da negociação, compreender a utilização adequada desses 7 elementos e ver o quanto isso pode contribuir com o nosso dia a dia, né? Porque no nosso dia a dia a gente está constantemente negociando, né? Mesmo que a gente não esteja sentado um de um lado da mesa e outro do outro para fechar um determinado negócio financeiro, mas a gente está negociando. A gente está negociando comportamento, a gente está negociando emoção, a gente está negociando muitas coisas no nosso dia a dia, em todos os aspectos da vida, né? E isso que nos traz e nos faz pensar o quanto é importante a gente estar sempre estudando e buscando esses aprendizados para poder compartilhar com os nossos clientes. Mas aí, Kiti, já falei bastante da MAN, agora queria passar um pouquinho para ti. Tem um aspecto que eu sei que chamou muita atenção tua lá, minha também, mas eu acho que tua pelo teu conhecimento, que é quando a gente falou lá, né, aprendeu que a negociação é um processo e que esse processo ele é fundamental para estabelecer um acordo ganha-ganha. Aquilo que tu trouxeste lá no início. Eu vi que as pessoas perdiam. E perder, no fim das contas, parecia, entre aspas, estar bom. E, de fato, uma boa negociação tem que ser ganha-ganha, os dois têm que ganhar. Nesse sentido, as conversas difíceis fazem parte desse processo. De que forma as pessoas podem se preparar para realizar conversas difíceis e obter êxito, então, nas negociações? Lá no início, comecei falando do êxito nas negociações, que é se aproximar do objetivo. E como eu sei que tu tens estudado muito sobre conversas difíceis, estudado sobre coaching, sobre psicologia positiva, sobre neurociências, quando nós tivemos aula lá com a Rachel, que é uma especialista em conversas difíceis, uma professora lá de Harvard, a Kit teve muita interação com ela, porque a Kit tinha conhecimento e conhecia profundamente as ferramentas que ela estava trazendo. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho isso para nós, porque isso gera um aprendizado muito grande para todos nós. Sem dúvida. Essa parte ali, essa aula que a gente teve das conversas difíceis, para mim foi a cereja do bolo, como se já não tivesse valido a pena. Com certeza valeu a pena tudo, mas aquilo ali realmente, assim, me encantou muito, porque vem ao encontro daquilo que a gente tem aprendido dentro aqui da consultoria, que a gente tem levado para a nossa equipe, que a gente tem tentado transmitir para os nossos clientes, e que eu tenho, né, oportunizado dentro dos programas das lideranças, inclusive, que eu atendo, que é, Ana, o poder da escuta, e o quanto a gente não faz isso, a gente não pratica isso, né? Então, assim como na negociação eu estou interessada em sair vitoriosa, ou seja, o meu objetivo, ou aquilo que eu entendo como ideal, precisa ser atendido, e eu não estou interessada em conhecer o que o outro gostaria, aí a gente se depara também com certos momentos em que a gente tem que sentar para ter conversas difíceis. Primeiro, o que seriam as conversas difíceis, né? As conversas difíceis são aquelas conversas que a gente evita pelo grau de transtorno, de constrangimento que a gente vai enfrentar ao fazer. Então, é uma conversa que envolve um certo grau de sentimentos da nossa parte, das pessoas que estão envolvidas, e também é aquela conversa que a gente evita porque a gente tem medo de como fica a nossa autoimagem perante as pessoas que estão envolvidas. Então, a gente foge dessas conversas. E aí, vocês não precisam pensar só em conversas assim, nossa, super difíceis, que eu vou ter que, por exemplo, sentar para demitir alguém, que é uma pessoa que eu admiro, que eu trabalho há muitos anos e agora eu tenho que fazer essa demissão. Isso seria uma conversa difícil. Mas também as pequenas coisas. Como, por exemplo, quando a gente tem algum problema ali, que, por exemplo, o cachorro do vizinho não para nunca de latir, late a noite inteira, a gente gostaria
de falar para o vizinho o quanto isso nos incomoda, mas a gente não fala, porque a gente tem medo de ser o vizinho chato, de ser o intolerante, de não sei. Então, a gente tem que levar sempre em consideração que fugir de conversas difíceis, apesar que a gente acha assim, não, esse é o caminho, porque eu vou evitar, não vale a pena. Imagina, eu estou tanto tempo aqui trabalhando aqui com a Ana, agora eu vou falar isso aqui para ela, vai ficar chateada. É melhor que eu não fale, deixa assim. Daí eu vou administrando isso. A questão é que a gente não administra isso. E o fato da gente não falar fica remoendo dentro de nós, né? Porque aí qualquer coisinha, daqui a pouco a Ana elogia alguém, faz qualquer coisa, a mínima coisa. Aí na minha mente, o que vem? Olha aí, viu? E eu aqui preservando a Ana de ter a conversa, porque eu não quero chatear. Ela não tá nem aí para mim. Aí eu começo, né, os nhonhonhons, as ruminações, como a gente fala dentro da psicologia positiva, né? A gente fica ruminando certos pensamentos, isso nos atrapalha. E aí isso vai impactar, de qualquer forma, os nossos relacionamentos. Então, às vezes a gente não quer ter a conversa, porque a gente não quer estragar a relação com aquela pessoa. Só que o fato de eu não ter a conversa e ficar ruminando aquele assunto e chateada com a atitude que a outra pessoa tem, ou que eu acho que ela está tendo, que não é favorável, tendo em vista que eu estou tendo a consideração de não falar para ela um assunto que ela nem sabe, porque ela não sabe o que está passando na minha cabeça, então ela não sabe que eu estou tendo uma consideração, mas na minha cabeça eu acho que ela sabe, e mesmo assim ela faz certas coisas. Então, eu igual impacto o meu relacionamento, porque o que vai acontecer? Eu vou passar a ter atitudes, e a gente já explicou isso em outras lives, quando a gente falou de neurociência. Então, a forma como eu penso impacta nas minhas emoções, e as minhas emoções impactam o meu comportamento. Então, o fato de eu achar que a Ana, né, agora ela não está valorizando, que eu estou preservando ela de ter uma conversa, e que ela não mereça tanta minha atenção, vai me trazer comportamentos de retração, e que vai me levar justamente a Ana a perceber que, nossa, mas o que houve? Então, eu vou acabar criando uma realidade que fica muitas vezes pior. Então, a gente se prepara para realizar a conversa difícil de que forma? Primeiro, entendendo o que a gente quer dizer. E aí, eu acho que, assim, a coisa mais importante, né, Ana, é a gente saber que a gente vai ter uma conversa que é uma conversa aprendizado, que é isso que a gente aprendeu lá em Harvard. E o que seria uma conversa aprendizado? Uma conversa aprendizado é quando eu sento na frente da Ana para falar de algo que me incomoda, mas eu estou aberta para ouvir e entender dela qual é o ponto de vista dela em relação àquilo. Então, eu não chego dizendo, porque as suas atitudes, quando tu faz isso, eu fico chateada. Não. Eu falo em como eu me sinto em relação àquele assunto e como eu estou percebendo aquele assunto. E faço uma pausa e pergunto, Ana, faz sentido para ti isso que eu estou entendendo, isso que eu estou percebendo? Como é que tu está vendo essa situação? Eu dou a oportunidade para ela. E ela vai dizer, nossa, que sério que tu vê dessa forma? Nossa, mas para mim, tu sabe, para mim isso aqui era uma coisa assim, eu tenho tanta coisa para fazer no dia a dia, daí eu respondo rápido. Eu não sabia que isso estava te chateando. Eu vou ouvir o que para ela percebe. E aí, talvez ali eu já vou começar a desmistificar muito das coisas que estavam criando dentro da minha cabeça. E aí eu vou aprender com o ponto de vista da Ana. Por que é uma conversa aprendizado? Porque eu não vou chegar querendo impor para a Ana e esse é o problema, viu, Ana, da maioria das conversas, e elas acabam se tornando difíceis, porque quando eu sento para conversar com alguém, eu quero convencer a outra pessoa que eu tô certa e tu tá errada. Então, esse é o problema que a gente tem nas conversas. E daí, quem é que vai no mundo admitir que tá errado? Quando a gente vai conseguir chegar num acordo, quando eu quero dizer que eu tô certa e tu que tá errada? Nós não vamos chegar a lugar nenhum buscando isso, que é a maioria das coisas que a gente... Então, a gente faz conversas argumentativas, de modo que eu trago argumentos e fatos para te convencer de que eu estou certa do que eu estou falando. Não é esse o tipo de conversa que a gente tem que ter. Para a conversa se tornar menos impactante, quando ela for uma conversa difícil, ou seja, aquela que envolve sentimento, a gente fala da como a gente percebe a questão e a gente faz uma pausa ali, tenta entender como essa pessoa também está percebendo.
Então, a gente não vai criar argumentos para convencer a outra parte de que a gente está certo, no sentido de que ela me peça desculpas no final, porque viu como eu tinha razão. Não é isso que eu devo buscar. Eu devo buscar entender como ela pensa. Como é que ela pensa em relação a isso? Será que ela vê de uma forma que eu não vejo? Quanto eu posso aprender a partir do momento em que eu conheço a perspectiva do outro? Porque ela tem uma experiência de vida que eu não tenho. E cada um de nós é assim. Ela tem conhecimentos que eu não tenho. Ela tem rotinas que eu não tenho. Então, se eu me colocar numa posição em que eu quero aprender como ela enxerga isso, ela vai me trazer a visão dela. E aí eu vou poder ampliar os meus horizontes e eu vou pensar, nossa, talvez eu possa estar exagerando um pouco nesse sentido. E aí não é a questão de quem é que vai estar certo e quem vai estar errado, e sim como a gente pode chegar num consenso, num acordo, que é basicamente aquilo que a Ana disse do compromisso, do fechamento da negociação, e por isso que veio o tema das conversas difíceis, em que a gente consiga, né, Ana, ter esse fechamento dessa conversa, de modo que eu aprendi alguma coisa contigo e tu também aprendeu alguma coisa comigo. Então, esse deveria ser o resultado de uma conversa difícil. Assim, e não de convencimento, né? De que eu estou certo, tu está errado, e tu aceitou que tu está errada, pronto, então deu certo a conversa. Não. E sim, nós duas saímos de uma conversa pensando, nossa, aprendi mais sobre ela. Como podemos agora chegar num acordo em que isso não te chateie, mas tu também considere o que eu estou te trazendo? Então, isso, sabe, para mim, foi o que mais me encantou, e desde já estamos incluindo isso, né, dentro dos nossos trabalhos aí com as lideranças, estamos qualificando a equipe da Giovannone também para poder oferecer essa abordagem aos nossos clientes de conversas, aprendizado, que eu acho que é isso que a gente tem que buscar, e foi, assim, a parte, Ana, que mais realmente me encantou. De fato, né, Kitty, a Rachel, que foi a nossa mentora nesse assunto, né, com uma vasta experiência e com um desenvolvimento e aplicação prática de conversas difíceis em vários âmbitos, né, em várias esferas, né, em nível estadual e federal e também entre países, né, ela trouxe muito essa abordagem que tu estás trazendo, né? O quanto que a gente precisa estar mais aberto para ouvir o outro, mas ouvir atentamente, ouvir genuinamente, ouvir sem filtros, né? E sem julgamentos, para que de fato eu compreenda a outra parte e eu também possa me aprofundar mais na minha parte, né, nos meus interesses, para que a gente possa chegar lá naquela melhor alternativa para o acordo negociado. Eu penso que essas conversas difíceis, todos nós, mas em especial as lideranças, precisam aprender ferramentas, técnicas que nós trouxemos e tu estás incluindo no teu programa de desenvolvimento de líderes, sim, especialmente quando se vai dar um feedback a um colaborador. Então, ter essas ferramentas para aplicar nessas conversas difíceis, ter essas ferramentas como parte da vida do líder para apoiá-lo em todas as atividades que ele realiza. Então, infelizmente, o nosso horário passa muito rápido, né? Mas a gente só tem mais 10 minutinhos. Eu queria convidar, então, Kitty, para você dar uma dica, assim, final, tua para os nossos, para a nossa audiência. E também queria lembrar que nós fizemos um acordo com a CMI Intersérie, enquanto estivemos lá em Harvard, e que em 2025 a Giovannone comemora 25 anos, né, de atividades, e nós vamos ter, em parceria com a CMI Intersérie e o Faculty Club lá da Harvard, uma missão empresarial para trabalhar aspectos de negociação exclusivamente para a área da saúde, com cases estruturados, montados pela equipe de professores lá do projeto de negociação, específico para a área da saúde.
E a gente já quer começar a divulgar isso, porque as pessoas que tiverem interesse já podem começar a se organizar e tudo. É uma viagem internacional, a gente sabe que exige uma porção de questões, né? De estar com o seu visto pronto, com o seu passaporte pronto, de também ter reservas financeiras, né? Boston é um lugar maravilhoso, assim, para a gente também passear, para fazer turismo. E Cambridge, que é onde tem a Universidade de Harvard, que é ao lado de Boston, é o local onde a gente fica, o hotel próximo. A própria Harvard fornece o ônibus, né, para nos levar para as instalações, para fazer o workshop. E a gente está, assim, super empenhado em organizar isso para 2025, então, já de antemão, já trazendo essa notícia para vocês. Então, vou pedir para a Kitty fazer a dica, deixar a dica dela, e depois eu encerro com a minha dica e fazendo um convite aí para vocês acessarem o nosso blog, que tem artigos novos lá para vocês. Por favor, Kitty, então, a tua dica. Então, vamos lá, Ana. 2 dicas, então. A primeira é: se organizem e vão nesta missão que a Giovannone estará organizando aí para 2025, porque é uma experiência incrível, incrível. Cambridge é lindo, é tudo lindo, nossa, ficar imerso lá é um outro tipo de experiência, então se organizem para ir, primeira dica. E depois, Ana, acho que de tudo que a gente trouxe de lá de conteúdo, para a partir de amanhã, cada um que está nos ouvindo possa já começar a implementar. Uma única coisa que eu diria, que não é simples, mas a gente com treino a gente consegue, acho que eu sou a principal prova disso, né, desse processo de desenvolvimento que eu venho passando, a gente se colocar numa posição de escutar. Escutar não para responder, escutar para aprender. Ponto. Para todas as ocasiões, para todas as questões, para todas as oportunidades, não importa. Se eu estiver negociando, se eu estiver só trocando uma ideia, conversando, se eu estiver batendo um papo com alguém da minha família, meus amigos, no trabalho, não importa. Comecem a treinar a escuta no sentido de aprender. O que isso vai despertar em vocês? A curiosidade. O interesse de vocês entenderem mais sobre por que aquela pessoa pensa assim. Mas tu vê dessa forma? Me conta mais. Assim a gente vai conhecendo e a gente vai podendo aprender com outros pontos de vista, e isso amplia muito a nossa visão sobre as coisas e nos permite que a gente não tenha uma visão tão limitada e tão curta dos acontecimentos, que a gente faça uma leitura superficial das coisas que nos acontecem, das pessoas ao nosso redor, porque isso limita a experiência que a gente tem aqui nessa vida. Então é isso, Ana, fazer escutas com curiosidade, escutas para aprender, não para responder. Esta seria a minha dica. Uau, super dica, hein? Essa dica aí, a gente tem que ter muito treino. Eu já fiz, aqui tu sabe, né? Eu já fiz 3 cursos de escutatória com Thomas Briot, que é um francês, que tem um curso maravilhoso de escutatória. Eu sei as técnicas, mas às vezes a pessoa está falando comigo e eu sei que a minha mente está em outro lugar, que eu não estou escutando. Eu sei que está errado, eu já consigo perceber, antes eu nem tinha consciência, agora eu já tenho a consciência. A gente tem que treinar muito, isso é muito importante. A minha dica é um pouquinho diferente da Kitty. A minha dica complementa a dela, tá? A dela vai precisar da dela para conseguir executar a minha. A minha tenha muita clareza do seu objetivo quando vai para uma negociação. Claro, qual é o meu objetivo nessa negociação? Que eu tenha clareza desse objetivo. E que, ao final da negociação, quando ela tiver sido concluída, eu possa olhar para a negociação que eu consegui fazer e olhar para o meu objetivo e estabelecer esse parâmetro. O que eu queria e o que a gente chegou ao fim dessa negociação. Eu consegui chegar próximo do meu objetivo, que a gente não precisa ficar se chicoteando e se martirizando, dizendo, meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou muito fraca, eu não fiz, eu não consegui. Que eu pudesse olhar para a negociação
olhando para o objetivo que eu tinha e para o quanto eu cheguei próximo desse objetivo. Que não importa se eu não ganhei totalmente esse objetivo, mas como que foi esse processo? E aí que eu digo que fecha um pouquinho com o dela. Como foi o processo de negociação? Meu objetivo teve um processo de negociação e uma finalização. Essa finalização chegou próximo do objetivo. E o que eu aprendi nesse caminho? Para eu aprender nesse caminho, eu tenho que usar a dica da Kit. Eu vou ter que saber escutar. Então, a gente não tinha combinado a dica, tá? Mas eu acho que essas dicas se complementam. Então, tenha o objetivo claro, tenha o objetivo em mente daquilo que você de fato quer, daquilo que de fato você quer que aconteça, porque aí sim, lá no final, você não vai se frustrar e vai pensar assim, parte disso eu consegui. Que bom que eu consegui. E o quanto eu aprendi nessa caminhada. Obrigado, Tênis, tá? Pela tua participação, pela tua consideração. Eu queria deixar aqui uma dica. No blog do Grupo Giovannone, nós estamos com um artigo novo lá, e esse artigo novo traz um tema relacionado à negociação e aplicado à área da saúde. O nosso artigo trata da transformando a gestão numa abordagem 360 graus sobre a negociação empresarial em saúde. Então, aproveita essa dica, vai lá, visita nosso blog, visita o blog do Grupo Giovannone, tem sempre artigos interessantes lá. E é só .com, não é .br, não tem o BR, é grupogiovannone.com, tá? Sem o BR. E lá no nosso blog, então, vocês vão encontrar o artigo Transformando a Gestão numa Abordagem 360 Graus sobre a Negociação Empresarial em Saúde. Obrigada pela participação de vocês. Todos que estiveram conosco, esta live fica gravada e vai estar à disposição no nosso YouTube, para que vocês possam utilizá-la para si, para assisti-la novamente, ou até para suas equipes, se julgarem que é pertinente. E eu queria convidar vocês para seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, onde lá estamos sempre trazendo novidades, posts sobre governança, sobre gestão, sobre conversas difíceis, sobre os programas de desenvolvimento de líderes que a Kit tem desenvolvido, sobre os nossos projetos de acreditação, as conquistas dos nossos clientes. Estamos com vários clientes aí com reconhecimentos bem interessantes, e a gente está sempre compartilhando com vocês o sucesso dos nossos clientes. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Eu espero vocês numa próxima live. Obrigada, Kit. Deixa aí o teu tchauzinho também para nós. Obrigada, pessoal. Então, aguardem em 2024, a Giovannone vem com muitas novidades, né? Então, não deixem de nos acompanhar para poder estar por dentro do que a gente vai preparar aí para vocês. Obrigada, Ana, pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada. Gratidão por estarem conosco. É um prazer estarmos compartilhando e contar com a audiência de vocês. Gratidão a todos.